O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada do 8º capítulo do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. Salomão, filho do rei Davi, agora o rei de Israel. Salomão é muito importante na tradição, porque ele vai criar, vai erigir o templo. Por isso que era conhecido como templo de Salomão. Na verdade, é o templo do Senhor. E no templo, nós ouvimos ontem na leitura, né? A arca do Senhor é introduzida, então o templo se torna um lugar de oração, de sacrifício e de holocausto. E hoje nós ouvimos a oração, a súplica de Salomão diante de Deus. Salomão reza pelo seu povo. Esse texto é a síntese, ou podemos dizer assim, expressa muito bem aquilo que a gente chama de teologia da aliança. O que é a teologia da aliança? No monte, Deus dá a lei através de Moisés para o seu povo, né? E qual é a promessa que Deus faz? De vida. Então o povo precisa cumprir a lei para receber a vida plena. E quando Moisés chega lá embaixo do monte com as tábuas, ele percebe que eles já estão construindo uma estátua, né, para adorar outro Deus. E Moisés mal vira as costas e o povo já começa a adorar outros deuses. Então ele quebra as tábuas, né? E numa outra tentativa ele sobe de novo ao monte, reza e recebe novamente. E aí ele desce e implementa a lei. E Salomão está fazendo, na verdade, uma oração, né, que é quase como um discurso, né? Ele está dizendo para Deus: nós obedecemos a lei e o Senhor nos perdoa. Ouve as súplicas do teu povo, Israel, quando
escuta-os do alto da sua morada no céu, escuta e perdoa. É a prece de Salomão, para que naquele lugar, naquela casa santa, que é o santuário, as preces das pessoas sejam acolhidas. Mas para que essa aliança seja efetivada, é necessário cumprir os mandamentos. E aí esse é o tema do Evangelho. Jesus está ali diante de uns mestres da lei e dos fariseus. E qual que é o problema? Jesus vai atacar o quê? Ou quem? Em primeiro lugar, Jesus não ataca a lei e nem a tradição. Jesus ataca a lei dos homens e a tradição que os homens criaram em torno da lei de Deus. Em que sentido? Muitas pessoas viviam costumes rígidos judaicos que não estavam previstos na lei, como por exemplo esse que nós ouvimos, de lavar as mãos, de tomar banho antes das refeições. Isso não estava previsto na lei. E esse costume, embora ele fosse bom, higiênico, porque querendo ou não, essas práticas eram boas, são boas, lavar as mãos antes de comer, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, é uma prática boa. Mas eles colocavam isso acima de qualquer outra coisa. Por exemplo, os discípulos de Jesus comeram sem lavar as mãos. O que os fariseus fizeram? Criticaram. E aí eles acabaram pecando, criticando. Foram duros de coração para preservar um costume humano, que era lavar as mãos. E aí é isso que Jesus critica, a inversão de valores. Quando a gente coloca costumes e fórmulas que são humanas e às vezes são até boas, acima da lei de Deus. Nenhuma regra humana é maior do que a lei do Senhor. E a lei do Senhor é muito clara: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, tudo que a gente faz e que a gente despreza uma dessas duas leis, nós estamos invalidando aquilo que nós estamos fazendo. E é isso que Jesus critica: a tradição e a lei que é criada quase como uma maquiagem, porque os fariseus e os mestres da lei, eles acreditavam que se vivessem bem todos os 600 e tantos mandamentos que eles criaram em torno da palavra, em torno da lei de Deus, tinham mais de 600 mandamentos. No dia de sábado tinha até o número de passos que uma pessoa podia dar. Então era uma coisa assim, já beirava a maluquice, estava absurdo. É isso que Jesus vai criticar. Não é o que eu pareço fazer, o que eu pareço ser. Não adianta nada cumprir 650 mandamentos se o meu coração é duro, insensível, se eu não me importo com o outro. Esse é o primeiro mandamento. Então não adianta nada fazer todas as outras coisas muito bem, e isso vale muito para nós. Não adianta rezar muito bem, cantar muito bem, vir à igreja todos os dias, rezar a missa, se o meu coração é duro, se eu não estou aberto, se eu não perdoo, se eu não amo, se eu não busco ver o outro como ele realmente é, o seu íntimo, o seu coração, se eu não estou aberto à transformação, à mudança, não adianta nada cumprir todas as 365 regras, não adianta. Por isso a gente deve se esforçar mais do que tudo na vida para ter um coração humilde, sincero diante de Deus, diante dos outros, que evite ao máximo os julgamentos, que evite as condenações, porque isso não nos pertence. O juízo é de Deus, é Deus que faz o juízo das coisas. Então, cada um sabe do seu coração, cada um sabe daquilo que faz e da sinceridade que coloca no que faz. Por isso, quando a gente vê alguém errando, e Jesus, inclusive, ele orienta isso, nós devemos fazer o quê? Falar mal da pessoa por trás? Não. Quando nós temos possibilidade, a gente deve falar para a própria pessoa, Ele cita isso, Chama a pessoa, fala, depois se não funcionar, chama mais 2 membros da comunidade, se não funcionar, chama a comunidade inteira, mas nunca pelas costas, é sempre pela frente, nunca na intenção de condenar, mas sempre na intenção de salvar, de ajudar, de estender a mão. Que a gente possa então habitar no santuário do Senhor, que significa viver na presença de Deus. Quem vive na presença de Deus busca amar a Deus sobre todas as coisas.
Quem vive na presença de Deus não busca condenar as pessoas, busca amar as pessoas, entender as pessoas, ajudar e dar sentido para a vida delas, né? Sal da terra, ser sal da terra e ser luz do mundo é isso, né? É iluminar. Seria muito triste, e é muito triste a gente olhando para os fariseus, né? Eles tinham conhecimento, poderiam ser pessoas muito boas, poderiam ser gente que iluminasse, mas não eram. Eram pessoas duras de coração, que consideravam todo mundo como escória, né? E só eles eram bons. Então, se a gente for por esse mesmo caminho, Jesus vai nos condenar com tanta ou mais dureza do que ele condena os fariseus no Evangelho. Então, não vamos por esse caminho, vamos por outro caminho, que a nossa salvação depende disso, depende do quão largo é o nosso coração. Um instante de silêncio, convido você a baixar a sua cabeça e vamos meditar nessa palavra que nós acabamos de ouvir. Salmo 118 nos diz: inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. A lei de Deus não serve para cercear a nossa liberdade, mas antes para garantir a nossa liberdade.